Olá! Neste vídeo trataremos do direito envolvido nas relações entre os personagens de Phineas e Ferb. A série produzida pela Disney, muito conhecida por jovens e crianças, acompanha as aventuras e projetos de Phineas Flynn e seu meio-irmão Ferb Fletcher, em busca das melhores férias de verão de todas. A cena escolhida que aqui trataremos retrata as memórias da irmã mais velha Candace, que mostram o afeto entre os irmãos, bem como a chegada de Ferb junto a seu pai Lawrence e a família, composta até então apenas por Phineas, Candace e a mãe, Linda. Como confirmam a cena e os autores do desenho animado, Linda e Lawrence se casam e, a partir disso, a família amada pelos telespectadores se forma. Irmãozinhos, apresentação Stacy. Eu me lembro de quando você chegou, não ficou sozinho. Logo o outro se juntou, mesmo quando não são normais, continuam a ser irmãozinhos, pois são menores, são meninos, são demais, mesmo quando não me deixam em paz, continuam a ser irmãozinhos, pois são menores, são meninos, são demais, irmãozinhos. Neste pequeno trecho, podemos identificar diversos fatos e temas pertinentes ao direito, como a gênese da família mosaico, filiação, consequências do princípio da afetividade, impactos da Constituição Federal no direito de família, entre muitos outros que discutiremos nesse vídeo. Então, inicialmente, é importante trazer a definição do conceito de família mosaico. De acordo com os artigos do IBDFAM e o Manual de Direitos das Famílias do Rodrigo da Cunha Pereira, a família mosaico está relacionada à formação de um novo núcleo familiar por pessoas que tiveram núcleos conjugais desfeitos anteriormente. A sua principal característica é a presença de um casal e filhos de relacionamentos anteriores, e por isso a família monoparental pode ser uma etapa anterior à formação da família mosaico. Um assunto muito debatido nesse meio é que, com o surgimento dessa família, a convivência entre os filhos e os novos parceiros de seus genitores pode ser delicada, mas com o tempo as regras e as funções do núcleo familiar serão definidas. No ordenamento jurídico brasileiro existem poucas regras que tratam dos efeitos jurídicos presentes nesse tipo de família, mas pode ser citada a Lei 11.924, do ano de 2009, que alterou o artigo 57 da Lei de Registros Públicos e autorizou o enteado ou enteada a adotar o nome da família do padrasto ou madrasta. Já a jurisprudência acerca do assunto é escassa, mas ela trata principalmente das relações entre os genitores que não estão mais juntos e reforça que eles devem evitar posturas que intensifiquem e gerem conflitos, porque isso pode prejudicar a criança e torná-la mais vulnerável frente ao conflito e falta de diálogo entre seus pais. Agora falando sobre filiação, Maria Helena Diniz conceitua essa como o vínculo existente entre pais e filhos, e vem a ser a relação de parentesco consanguíneo em linha reta de primeiro grau entre uma pessoa e aqueles que lhe deram a vida, podendo ainda ser a relação socioafetiva entre pai adotivo institucional e filho adotado ou advindo de inseminação artificial heteróloga. Nessa definição, é possível reconhecer o artigo 1593 do Código Civil Brasileiro de 2002, o qual possui o seguinte texto: o parentesco é natural ou civil, conforme consanguinidade ou outra origem. O parentesco natural, portanto, corresponderia a essa primeira parte da definição, o quadradinho de cima, que envolve relações de parentesco consanguíneas e também origens biológicas. Já o parentesco civil remeteria a essa segunda parte, que envolve tanto a adoção ou relações de afetividade, e essa última se remete à filiação socioafetiva. Nela, não existem origens biológicas, mas a gente pode perceber os princípios da afetividade e da convivência pública.
Paulo Lobo, em sua obra, traz 3 possibilidades de filiação socioafetiva. A primeira seria a adoção de crianças, adolescentes e adultos por meios judiciais, e no caso da adoção de crianças e adolescentes, as determinações são feitas pelo ECA. Uma segunda possibilidade seria filhos havidos por meio de inseminação artificial heteróloga, na qual utiliza o sêmen de um terceiro e é necessário que haja o consentimento do cônjuge do marido. E nesses casos também, a origem do filho em relação aos pais é parcialmente biológica, pois o pai é exclusivamente socioafetivo. E uma terceira possibilidade seria a posse de estado de filiação ou filiação em sentido estrito. No caso da filiação do sentido estrito, a prova é necessária e ela é muito difícil de ser conseguida, de ser conquistada. E também Paulo Lobo traz em sua obra o conceito de posse de estado de filiação, que seria quando alguém assume o papel de filho em relação daqueles que assumem o papel tanto de pai ou de mãe, com ou sem vínculos biológicos. Maria Berenice Dias também traz em sua obra o significado, o conceito de posse do estado de filho. Para ela, seria o reconhecimento jurídico do afeto, que é originado com a convivência familiar, e isso se torna um mecanismo de alcançar a felicidade. É inegável que a Constituição Federal de 1988 ampliou e democratizou o conceito de família. Sob essa ótica, ela estabelece a igualdade irrestrita de direitos e obrigações entre os filhos, independentemente da origem. Em relação a essa, portanto, não existe hierarquia entre as filiações biológicas e não biológicas, como é o caso da socioafetiva. Então, no direito brasileiro, a filiação ela é essencialmente cultural. A paternidade biológica jamais deve ser dotada de supremacia sobre a parentalidade socioafetiva. Ambas apresentam os mesmos direitos e deveres. E essa última, ela deve ser estável e ser exteriorizada socialmente, correspondendo então ao princípio da convivência pública. Bom, agora nós iremos falar como o reconhecimento jurídico da filiação socioafetiva pode ser feito. Os procedimentos para esse registro civil encontravam-se regulamentados pelo provimento número 63 de 2017, com as alterações do provimento número 83 de 2019. Ambos lançados pelo Conselho Nacional de Justiça. Porém, no dia 30 de agosto de 2023, foi lançado o provimento número 149, que revogou a maioria dos artigos do provimento 63 no que diz respeito ao reconhecimento dessa forma de filiação. Nessa perspectiva, conforme o artigo 505 do provimento 149, o reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos de idade será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais, o que o torna irrevogável, podendo ser somente desconstituído pela via judicial nas hipóteses de vício de vontade, de fraude ou de simulação. Após as análises de se os pré-requisitos para o reconhecimento da parentalidade foram atendidos, o registrador então vai ficar responsável por encaminhar o pedido ao representante do Ministério Público, o qual fará um parecer favorável ou desfavorável a respeito do expediente. Caso o parecer for favorável, o registro da paternidade ou da maternidade será feito pelo registrador. Caso não for, o expediente será arquivado. Outro sim, esse provimento também determinou que a parentalidade deve ser estável e deve estar exteriorizada socialmente. Isto é, o registrador precisa atestar a existência de um vínculo de maternidade ou de paternidade socioafetiva mediante apuração objetiva por intermédio da verificação de elementos concretos. Nessa ótica, o requerente demonstrará a existência da afetividade por todos os meios em direito admitidos e por documentos como apontamento escolar como responsável ou até mesmo como representante do aluno, inscrição do pretenso filho em plano de saúde ou em órgão de previdência, ou registro oficial de que residem na mesma unidade do auxiliar. E também tem vários outros, só que esses foi o que eu escolhi citar. Então é isso. Como fica nítido explicar as formas de reconhecimento da filiação socioafetiva, o casamento, por si só, não implica na paternidade ou maternidade socioafetiva de um dos cônjuges com seus respectivos enteados. Para ilustrar, vamos relacionar com o caso Amaury Nunes versus Karina Bach, que foi tema de um dos fóruns da disciplina.
No exemplo em questão, Karina decide realizar uma fertilização in vitro de um doador de sêmen para realizar o sonho de ser mãe. Anos depois, a atriz se casa com o ex-jogador Amaury Nunes, que desenvolve uma profunda relação de afeto com Henrico, filho de Karina. Entretanto, o casal se separa e dá início a uma briga judicial centrada na solicitação de Amaury do reconhecimento da paternidade socioafetiva de Henrico. Na cena em questão, da série Phineas e Ferb, é importante destacar que não é abordada essa questão jurídica, ou seja, não especifica se há o reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva da mãe de Phineas ou do pai de Ferb com seus respectivos enteados. Para o direito brasileiro, a princípio, os garotos devem ser tratados como meros amigos, apesar de terem sido criados juntos. Contudo, o artigo 1593 do Código Civil, que prevê o parentesco natural ou civil, conforme o resulte de consanguinidade ou outra origem. O termo outra origem permite que o vínculo de irmão seja reconhecido com base em outras fontes que não apenas a relação de sangue. Além disso, em jurisprudência criada em outubro de 2022 pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, foi considerado válido o reconhecimento da fraternidade ou irmandade socioafetiva. Portanto, Phineas e Ferb, apesar de não possuírem parentesco consanguíneo, podem ser juridicamente irmãos, se solicitarem o reconhecimento da irmandade socioafetiva. Por fim, para finalizar o vídeo, vamos apresentar a opinião do grupo. Consideramos muito importante o reconhecimento de novas modalidades de família pelo direito brasileiro, já que, na sociedade atual, multiplicam-se as famílias que não se enquadram no, entre aspas, molde tradicional. Por fim, destacamos também a maior consideração quanto à presença da afetividade, em vez de considerar somente a consanguinidade como determinante de familiaridade. Sendo assim, esse é um avanço fundamental na adequação do direito brasileiro à pluralidade de famílias.